Talvez ele se apaixone pelo seu irmão, né? Ai, conheci uma pessoa uma vez que encontrou o namorado dos sonhos. Ele fala de cozinha comigo, ele me entende. Depois de um tempo estava namorando um amigo dela. O homem, ou ele é diferente de você, ou tem um problema, né? Você está entendendo? Então, ele não me ouve. Ele não... Eu vou ser sincero, para nós homens, a gente não sabe o que fazer. Não sei mesmo. Eu não estou bem. O que você tem? Não sei. Você não sabe, minha filha, o que eu vou falar? E às vezes a mulher pergunta, você está bem? Estou. E ela quer que você fale mais coisas. Não, já estou bem, não quero falar mais. Né? Para nós é diferente. Mas tudo bem, a gente vai melhorar. Vamos nos esforçar, irmãos. Que não é que você vai morrer assim. Mas, filha, entenda. A mulher precisa ter uma forte espiritualidade. A mulher precisa ter uma forte vida de oração. Senão, minha filha, essas suas tendências vão ficar todas desordenadas. Você está entendendo? E você vai buscar saciar essa sede no lugar errado. Na aprovação dos outros. Na busca de uma aparência extremamente perfeita, na doença. Na exposição do seu corpo. Em vícios emocionais. Em distrações. Em relacionamentos errados. Então Deus hoje disse para a samaritana, e está dizendo para você. Se você conhecesse o dom de Deus... Se você conhecesse quem te pede de beber, você pediria e ele te daria uma água viva. Ou seja, ele saciaria essa sede para sempre. Esse vazio para sempre. Olha, talvez faltou para você a aprovação do seu pai. A figura masculina, eu escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina, ela é essencial para a construção da autoestima de base da mulher, que é formada geralmente entre 0 e 4 anos, 5 anos. Talvez faltou o seu pai. A presença de um homem afetivamente ativo. Talvez ele era muito permissivo, ou mandado pela sua mãe, ou muito grosso, ou adúltero, ou trabalhador, ou trabalhava muito e ficava fora de casa, ou você não teve o seu pai. Mas Jesus está te dizendo, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, o que eu tenho para te dar é o que vai fazer você ser plena, purificada, vai dar sentido para a sua vida. Agora veja bem, vamos entrar um pouco na história dessa mulher samaritana, que ela tem muito a ver comigo e com você, sobretudo com você, mulheres. A mulher samaritana, gente, em primeiro lugar, a Samaria e os judeus. Você conhece a história da Samaria? Quem aqui sabe por que os judeus odiavam os samaritanos? Levanta a mão. Pode ser sincero, se não sabe, está perdoado. Poucas pessoas, não tem problema, eu já vi que o meu trabalho vai ser mais difícil do que eu imaginei. Veja bem, lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, diz que depois do reinado de Salomão, o seu filho Roboão não foi muito sábio, e por causa disso, o reino do norte, que é o reino de Israel, que tinha 9 tribos, que eram 12 tribos de Israel, certo? O reino do norte, que tinha 9 tribos, se separou do reino do sul, que é o reino de Judá, onde está Jerusalém. E aí o rei do norte falou assim, se o meu povo aqui do norte todo ano for em peregrinação para Jerusalém, para o santuário lá de Jerusalém, ele vai começar a adorar lá em Jerusalém, vai se voltar para o rei de Judá, vai me matar, e o rei de Judá vai dominar novamente o reino do norte. Então o que ele fez? Ele se misturou com os povos pagãos e começou a construir imagens de ídolos, templos aos deuses pagãos. Então o povo daquela região do norte, onde é a Samaria, misturou a adoração ao Deus vivo com a adoração a outros deuses. Só que isso, que era um pecado gravíssimo diante de Deus, presta atenção que agora eu entrei na segunda parte da reflexão, você precisa entender o contexto do Evangelho. Isso era um pecado gravíssimo diante de Deus, e Deus foi alertando através dos profetas, não façam isso. Deus foi alertando através dos profetas, se voltem para mim. Deus foi alertando através dos profetas, larguem a idolatria. Mas o povo não fez. O que aconteceu? Anos 700 a.C., veio o rei da Assíria, né? No norte, ali onde hoje está a Turquia, a Síria, um pouco do Afeganistão, que era o grande império da época. Diz que dos impérios mais sangrentos que já existiram. Eles inventaram aquela morte por empalação, né? Colocava a pessoa na lança, a pessoa ia afundando assim na lança, era horrível. Eles invadiram o reino do norte, pegaram os principais do povo de Israel, da Samaria ali ao norte, levaram como
exilados para a Síria, deixaram ali um pouco de pessoas só de Israel, os mais pobres, os doentes. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 33. Não precisa abrir, estou só citando. E aí, o rei da Síria, ele mandou outros 5 povos morarem naquela região de Israel. Então, o povo judeu que ficou ali, israelita, né, que é do norte, ele se misturou com aqueles outros 5 povos. Quem eram? Os babilônios, os cutos, os avas, os ramates e os Sefarvaim. Então, esses 5 povos tinham seus 5 deuses. E se misturaram com esse povo ali de Israel, onde é Samaria. Então, eles deixaram de ser judeus de raça pura. Começaram a casar com esse povo, o que era proibido na lei, né? Começaram a adorar os deuses desse povo. E veja bem, cada uma desses países trouxe o seu deus. Então eles misturaram. Por exemplo, a Babilônia tinha uma deusa chamada Babel, né? Ou Sukkot Benot. Qual que era essa deusa? Era a deusa que cuidava da sexualidade, da prostituição sagrada, a deusa da prostituição. Depois o povo de Cuta, o deus Nergal, que era um anjo destruidor, né? Que era o demônio que operava na murmuração, no julgamento, na fofoca. Depois o deus lá de Ermate, que era chamado Azima, era a deusa, na verdade, uma deusa que operava no ocultismo, na adivinhação, na feitiçaria, né? Depois o povo de Ava trouxe o deus chamado Nibase Tartak, que era o deus da incredulidade, do questionamento, do fechamento a Deus, influenciado ali pela filosofia grega. E o último povo, Sefarvaim, tinha um deus chamado Anameleque, que era o deus da riqueza e da pobreza, né? Daí, era esse deus da riqueza e da pobreza. Então o povo da Samaria, eles misturaram, eles acreditavam em Deus e mais nesses 5 deuses. Então veja bem, o que Jesus disse para ela? Eu pulei a parte do evangelho, mas eu retomei e estou retomando novamente. Eu já citei e estou retomando novamente. Jesus disse, você teve 5 maridos. O que você tem agora não é seu. Muitos padres espirituais santos ao longo da história têm 2 possibilidades de interpretação disso. Uma é que de fato ela teve 5 maridos, estava com o 6º que não era dela. E outra, que Jesus estava falando dos 5 demônios, dos 5 deuses que eles tinham. Esses que eu acabei de falar. Você teve 5. E o que você tem agora, que é o Deus de Israel, não é seu. Não te pertence, porque você não é fiel a ele. 5 deuses, 5 demônios, 5 divindades pagãs. Você teve 5 maridos. E agora, o que você tem, o Deus de Israel, não é seu. Porque você não adora, você não é fiel, você não coloca em primeiro lugar. E você sabe que a palavra para marido, no aramaico e hebraico antigo, era a palavra Baal, que é a mesma palavra Baal, né, do deus pagão Baal, que significava marido, dono, ou também o deus pagão. Então, é como se Jesus estivesse falando, você já teve 5 Baals, o 6º não é teu. Então, agora, você buscou em tantos abraços, em tantas coisas, agora eu, Deus verdadeiro, sou o 7º, 5 deuses pagãos, o Deus de Israel, que ela não aceitou, que não pertencia, e o 7º. 7 na Bíblia é o número da perfeição, da plenitude. Então Jesus está dizendo, eu sou o 7º esposo. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que vai saciar de verdade a sede do seu coração. E como, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela, você tem que sofrer o divórcio, viver o divórcio com esses outros maridos. O divórcio com o Deus Sukkot Benot, com a pornografia, com a sensualidade. Divórcio com a pornografia e com a sensualidade. Depois com o Deus Nergal, o divórcio com a murmuração, com a fofoca, com levantar o falso testemunho. Quantas mulheres, me perdoem, na fofoca, na murmuração. Você tem que viver o divórcio com Deus, a deusa Ázima, que é da adivinhação, da feitiçaria, do horóscopo, do invocação de espíritos. É pecado grave não ir nesses lugares, não receber essas coisas. Você tem que viver o divórcio com o Deus Nibal, que é da incredulidade. Você tem que viver o divórcio com o Deus Tartak, que é das trevas, da corrupção. Esses 5 maridos, esses 5 deuses, sabe? Então Jesus está dizendo para ela, você precisa viver o divórcio com eles.
Viveu o divórcio com eles para você receber o sétimo marido, que sou eu. Você está entendendo como é profundo isso aqui? Qual divórcio que você precisa viver hoje para aceitar a mulher na sua vida, o verdadeiro esposo, o santo esposo? Diz o Evangelho que depois que Jesus se revelou a ela como profeta, disse para ela que ia dar uma água que ia saciar a sede para sempre. O Evangelho diz que ela deixou o cântaro. O que é o cântaro? É aquele objeto de pegar água, né?